o assunto agora é interessante, tá? Peço atenção dos amigos e as amigas, porque a gente fala um pouco sobre a questão do endividamento brasileiro, tá? Quando houve mais endividamento, menos endividamento, se regiões têm características do povo se endividar mais ou menos. A dívida é uma coisa natural, o problema é que o grande endividamento é uma coisa complicada. E eu vou bater um papo aí com o responsável pela pesquisa e comunicação da Serasa, o Fernando Gambaro. Fernando, muito bom dia, um abraço para ti, como é que tá? Bom dia, tô bem e vocês? É um prazer falar com vocês aqui. Aqui, maravilhoso. Tá em Porto Alegre ou onde é que tu tá hoje? Eu tô em Sorocaba, no interior de São Paulo. Bah, um paulista falando conosco aí, que legal, cara, que coisa boa. Bom, o assunto é o seguinte, ô Fernando, me ajuda a entender um pouquinho que esse trabalho de pesquisa que vocês fazem da Serasa, vocês conseguem identificar muitos detalhes. Eu queria que tu colocasse para nós, assim, sobre isso. Ter dívida, ter endividamento, não quer dizer a pessoa colapsada financeiramente, mas isso tem um grau, assim, suficientemente interessante, às vezes demasiado e às vezes até meio prejudicial para a pessoa, né? Conta para nós um pouquinho esse trabalho de vocês sobre isso. Exato, obrigado Ed, pela oportunidade de falar com vocês sobre esse tema que, como você disse, é relevante e está presente na vida de todos os brasileiros, né? Sim. A gente costuma ter um entendimento, acho que um pouco, às vezes, errôneo sobre o endividamento. O endividamento, a gente costuma dizer que ele é democrático, ele está presente em todas as classes sociais dos consumidores. Todo mundo que consome, muitas vezes na sua vida está endividado. Você faz uma compra parcelada, você acaba financiando uma casa, um carro, e isso é considerado endividamento. Sim. Ele começa a se tornar não saudável a partir do momento que ele passa a se tornar uma inadimplência. Ou seja, que você atrasa o pagamento de uma dessas contas e aí já acaba impactando a sua saúde financeira mensal. E isso, se você não tiver um controle, um planejamento, pode acabar virando uma bola de neve, né? Então, a inadimplência é quando o endividamento se torna comumente chamado de nome negativado, né? Quando o nome vai para um birô de crédito. Tu está falando sobre pessoa física, mas é só para o pessoal entender. Na pessoa jurídica, em grandes ou pequenas empresas, o endividamento para crescimento, para aumento de tamanho, para não sei o quê, isso é uma coisa também comum, né? Muitas empresas contraem endividamento justamente para fazer daqui a pouco uma virada de negócio, né? Uma mudança de ramo. Só que aí, independente de pessoa física ou pessoa jurídica, né, Fernando? Tu falaste num ponto seguinte: tu ter condições de pagamento, isso é uma coisa tranquila. O problema é quando tu deixa de pagar uma parcela e aquela parcela te cria um ônus tão grande que tu daqui a pouco começa a gerar uma bola de neve extremamente delicada, né? Exatamente, como você disse, o endividamento ele pode ser positivo desde o momento que ele esteja sob seu controle, né? O crédito, na verdade, né, que é de onde o endividamento surge, ele vem muitas vezes para realizar os nossos sonhos. Então você tem a ideia de comprar uma casa, tem a ideia de fazer uma faculdade, comprar um carro, tudo isso acontece por meio da aquisição de crédito, né? Então isso nos permite realizar nossos sonhos, né? E como você bem disse, a partir do momento que o pagamento ele acaba não estando mais no nosso planejamento diário, ele acaba saindo do nosso controle, aí sim isso pode gerar um problema. Sim, aqui no material que eu tenho de vocês falam sobre a quantidade por região de pessoas endividadas. Existe claramente, assim, regiões que têm tido maior crescimento de endividamento em relação a outros. Como é que vocês visualizam isso? O que a gente percebe, infelizmente, é que nos últimos 9 meses a gente teve um crescimento em todas as regiões do país. São 9 meses de altas consecutivas da inadimplência. E a gente alcançou aí números recordes. No Brasil, a gente ultrapassou 68 milhões de inadimplentes, um número que a gente nunca tinha alcançado historicamente. Se a gente olha só para a região sul, a gente passou de mais de 3 milhões e 300 mil inadimplentes, o que também é um número recorde e também vem crescendo ao decorrer do tempo, né? Então, a gente vê que, sim, algumas regiões, quando você faz um cálculo da população economicamente ativa, ela está um pouco mais inadimplente do que outra,
mas infelizmente esse crescimento durante o ano de 2022 aconteceu em todas as regiões do país. Tu vê, né? Endividamento, nós estamos falando de todas as classes sociais, né? A, B, C, D, classe rica, classe pobre. Tem crescido, eu não sei se está isso, se tu tem essa informação, mais endividamento nas pessoas da classe B, C, D, como é que tem conseguido de identificar isso, hein? Eu não tenho informação sobre classe social, para o endividamento em classe social. Ou em nível de renda, né? Como eu te disse no começo, é bastante relevante a gente perceber que o endividamento ele é democrático, como eu disse. Às vezes a gente tende a pensar que ele está mais presente em classes mais pobres, mas na verdade ele está presente em todos os aspectos da sociedade. E o que a gente vem percebendo, a gente está no momento de feirão, né? De feirão limpa-nome, que é quando acontece o maior volume de negociações de dívidas no país. E o que a gente percebe é que agora a gente está tendo recordes de negociações assim como a gente nunca viu. Então as pessoas estão buscando renegociar suas dívidas para começar o ano com um respiro, né? Tentando colocar a saúde financeira em dia. Então todas as classes também estão buscando renegociar essas dívidas. E isso é bom, né? Porque o negativado, quando está negativado, e tem vários tipos de negativação, né? Tem a negativação daquele que realmente se perdeu nas contas, entrou em parafuso, né? Daqui a pouco perdeu a renda por algum motivo. Quer dizer, existem vários momentos, não dá para dizer que negativou do mesmo jeito para todo mundo, né? Mas ele negativado, né, Fernando, ele acaba sendo um personagem importante no mercado financeiro e no comercial, porque ele é uma pessoa que acaba se tornando adimplente sem possibilidade de comprar. Ele fica fora do mercado de compra a prazo, né? E isso é ruim para ele e é ruim para o comércio todo, né? Com certeza, a gente percebe exatamente como você disse, o inadimplente não é que ele não tenha acesso a opções de crédito, mas com certeza ele tem mais dificuldades para ter opções de crédito e quando tem opções, são opções mais caras por conta do risco que essa pessoa pode significar para o mercado, né? Como você disse, para o comércio. E o que a gente está percebendo é que, sim, é uma balança, né? Então, para o mercado, para as empresas, é importante que as pessoas possam pagar suas dívidas para que possam voltar a consumir como consumiam anteriormente, quando não estavam inadimplentes. Então, elas estão oferecendo opções para renegociação como a gente nunca viu antes. Como só um dado interessante, nos feirões anteriores, o máximo que a gente tinha tido de empresas parceiras eram 120 empresas parceiras. No feirão desse ano são 267 empresas parceiras, que colocaram mais de 250 milhões de dívidas com opção de desconto para negociação. Então a gente vê que para as empresas é importante negociar essa dívida para que as pessoas voltem a consumir de uma maneira mais saudável, né? Às vezes o prejuízo é o cliente não compra, a empresa não vende, daqui a pouco se negocia aquilo, né, Fernando? Se retoma a relação comercial e volta. Tu tem como notar assim, por exemplo, um tipo de inadimplência, por exemplo, cartão de crédito é um setor importante de inadimplência? É o maior, na verdade. É o maior. Né? O cartão de crédito no Brasil representa quase 30% do total de dívidas dos inadimplentes com cartão de crédito. Então, a gente percebe que o cartão, ele é a fonte de crédito mais acessível entre os brasileiros, né? Então, o banco é mais provável, as instituições financeiras como um todo, é mais provável que ela te aprove um cartão de crédito em um primeiro momento do que um empréstimo, por exemplo. Então, essa é uma maneira de você começar a criar um relacionamento com as instituições financeiras. E se isso não é muito bem planejado, controlado, ela acaba se tornando uma inadimplência. E, recentemente, a gente percebeu em uma pesquisa. A gente costuma pensar que as dívidas do cartão de crédito são aquelas dívidas com eletrônicos, com roupa, né? Que as pessoas acabam perdendo o controle assim da vida financeira. Sim. Mas mais de 65% das compras com cartão de crédito são contas básicas de alimentos. Então as pessoas estão usando o cartão de crédito para comprar comida. Então isso é algo que nos chama bastante atenção. Infelizmente é uma situação que a gente vive atualmente. Isso é interessante, viu? Não é para comprar coisa supérflua, é para comprar coisa para dentro de casa. E eu fico imaginar o seguinte, vocês devem ter agora vão ter esses feirões de descontos, de acerto.
Mas o juro do cartão de crédito na parcela inadimplente é uma coisa também fora do comum, né? Não tem teto para esse juro, né, Fernando? O que a gente percebe em relação a juros é que vai muito de acordo com o credor e a negociação de acordo com cada consumidor, né? Não existe um número aqui que eu possa te dar relativo a isso, porque varia muito de instituição financeira, o tipo do cartão de crédito. Mas sim, o que a gente percebe, e muitas vezes a dica é: tente renegociar aquela dívida o mais rápido possível. Por quê? Vou te dar um exemplo aqui, tá? Muitas vezes as pessoas não sabem que você renegociar uma dívida parcelada, ou seja, você vai entrar no site da Serasa, buscar se tem alguma opção de renegociação de dívida, porque você tem uma dívida com cartão de crédito. E aí essa dívida está rodando juros há anos, a dívida ficando mais cara, e ali oferece uma opção de parcelamento para você. A partir do momento que você renegocia essa dívida parcelada, com os pagamentos menores mensais, os juros já param de correr daquela dívida. Então, essa é uma dica relevante. A partir do momento que você paga a primeira parcela dessa negociação, o seu nome já fica limpo. Então, as pessoas muitas vezes não sabem, acham que tem que terminar de pagar o acordo todo para o nome ficar limpo, mas quando você paga a primeira parcela, os juros já param e seu nome fica limpo. Mas, claro, é importante ter o planejamento para pagar o acordo como um todo, senão você volta a se tornar inadimplente. É muito fácil. O cartão é uma coisa muito fácil de cobrar e de comprar e muito impessoal. É diferente do carnezinho, né? Que tu tem que ir lá na loja, tu tá com a menina ali, o rapaz que te atende no balcão ali do crediário, né? Era uma coisa um pouco mais quente essa relação, né? E às vezes a dificuldade é isso aí. Bom, esses feirões que tu tá dizendo que tá sendo montado, como é que as pessoas podem procurar? Qual é o canal de procura para isso aí, Fernando? Sim. Tem diversos canais, na verdade, para renegociar as dívidas, né? O que a gente diz é que os canais não faltam, né? Se você quer saber, muitas vezes as pessoas não sabem que tem dívidas, né? Então isso a gente sempre reforça que as pessoas acessem os canais digitais da Serasa, que em 3 minutos ela pode negociar uma dívida. Então, pelo site serasalimpanome.com.br ou pelo aplicativo da Serasa, é possível ver se você já tem dívida, se tem uma oferta disponível para negociação e as condições de parcelamento, as condições de pagamento. E para quem quer fazer presencialmente, tem a opção de ir em uma agência dos Correios. São mais de 11 mil agências dos Correios no Brasil, né? E se você for com um documento com foto, na agência, a gente tem essa parceria com a Serasa, lá você também pode fazer a negociação das dívidas. Faz a proposta, se aceita, então já inicia o pagamento, suspende, limpa o nome. E o importante é quando for comprar, né? A gente já imaginar condições de pagamento, essas coisas todas aí. Os créditos consignados não tem problema, né? Porque já está sendo debitado da conta da pessoa, né? E normalmente tem condições também de juros mais baixas, né? Então, às vezes também a gente motiva as pessoas, tem diversos conteúdos de educação financeira disponíveis agora na internet, até mesmo no site da Serasa, mas a gente vê que as pessoas cada vez mais se inteirando sobre conteúdos de educação financeira. Se às vezes, por exemplo, como você disse, um empréstimo consignado com juros baixos, ele pode ser mais interessante do que deixar uma dívida com juros altos correndo, né? Então vale a pena fazer essa comparação entre os juros para entender se vale a pena, às vezes, você contratar um crédito mais barato para poder parar de correr os juros de uma dívida alta, né? Eu acho que é interessante a gente bater esse papo aqui, justamente isso, né? Eu acho que o brabo não é pagar, o brabo é não pagar e não poder comprar, porque tu fica em um limbo complicadíssimo, né? Por isso esse papo aqui com o Fernando tá dando uma luz, assim, olha, pessoal. E se não for através do Serasa, né, tem outros sistemas que estão também fazendo essas cobranças, essas coisas. Enfrenta o leão de uma vez, né? Enfrenta o bicho de uma vez, o bicho-papão de uma vez, porque quanto mais tu empurrar isso, mais complicado fica, né, Fernando? Com certeza. E a gente viu numa pesquisa que a gente fez agora, semana passada, porque a gente começou a perceber que o endividamento e esses problemas, como você está comentando, eles não são muitas vezes só econômicos, mas sim emocionais, né? Isso acaba trazendo impactos emocionais muito grandes. Pra você ter ideia, 83% dos endividados falam que tem insônia por conta do problema financeiro. Então, que isso acaba impactando nos relacionamentos na família, no trabalho. Então, quanto mais rápido você conseguir ter ciência da situação, que é o primeiro passo, né?
Às vezes as pessoas acabam evitando de olhar quanto está aquela dívida, de acompanhar aquilo. O primeiro passo é ter ciência, saber qual é o valor atual e quais as possibilidades que você tem de negociação. Isso já pode trazer uma tranquilidade muito maior, né? Eu vou te dizer que e outras coisas também, que um dia uma pessoa numa comunidade cristã em Camaquã me disse numa palestra: a maioria das separações ocorre por motivos financeiros. Eu me lembro, isso deve ter feito essa palestra foi uns 6 anos atrás, que a pessoa veio aqui, contou para todo mundo que estava lá, e aquilo me gravou, viu? Eu não me dava conta, mas tu tá falando uma coisa: a insônia, ou seja, o não dormir, o não estar bem com a família, o não estar bem com os amigos, tudo isso, a questão financeira tá batendo na porta ali, né? Exato. E assim, acho que as pessoas começam a escutar tudo isso que a gente está comentando aqui e ver a situação que, infelizmente, o país vem enfrentando há alguns anos, e isso acaba trazendo uma sensação de sufoco, né? De, putz, como eu vou sair dessa situação? Mas é importante as pessoas saberem que, ok, tudo isso está mapeado, a gente entende que a situação é difícil, mas existem saídas, como a gente vem falando. O importante é não perder a esperança, é ter ciência da sua situação, buscar a saída, como você disse, seja com a Serasa, que oferece essas possibilidades agora durante o verão, mas seja conversando com o credor, mais importante, seja conversando com a sua família, para entender as saídas que existem, né? Vamos mapear um planejamento aqui para a gente sair, fazer, entender quais são os nossos custos, quais são as entradas de dinheiro, ter consciência sobre aquilo e não perder a esperança é o mais importante para sair dessa situação difícil, né? Sim, exatamente. Meu amigo, foi um ótimo papo contigo. Eu acho que é interessante a gente bater um papo sobre isso, dar uns alertas, né? E eu fico muito feliz a oportunidade que tu está nos dando aí de nós bater um papo e entender um pouco mais esse processo, viu? E vamos torcer para que a turma que ouviu o programa aqui procure resolver essa parada aí, viu? Obrigado, viu, Fernando? Eu que agradeço, contem comigo e ótima oportunidade aqui também de falar sobre um assunto tão importante. Show de bola. Bom trabalho para você aí, tá? Obrigado, um abraço. Esse é o Fernando Gambaro, responsável pela pesquisa e comunicação da Serasa, falando sobre o grau de endividamento nos brasileiros.